Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Kátia, tenho esse canal no YouTube e sempre posto vídeos de redação. Eu, assim, parei um pouquinho porque eu já tinha postado muito e é importante que vocês tivessem fixado tudo que eu postei ali no meu canal, E eu fico muito feliz que as visualizações foram muito grandes. Agora, para dar um fechamento dessa questão dos temas de redação para o Enem, eu escolhi alguns temas aqui, são 9, acho que são 9, foram 10, que foram mais badalados, com possibilidade de sair, de cair no Enem. E eu vou dar umas dicas. Agora, não é só de questão histórica. Eu vou dar uma dica geral e bem rápido e bem pontual, já que são muitos temas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas vai ser rápido, viu, gente, o vídeo. Se aperrei não, que eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Mas vamos lá. Foi falado aqui intolerância religiosa, tá? Quando você falar de intolerância, lembre do históricozinho da introdução, você colocar a questão que isso é secular, tá? Você lembra das cruzadas, das guerras religiosas na Inglaterra, quer dizer, veja, isso já vem de muito tempo. E independente da sua tese, você tenta encaixar algum desses pontos que eu vou colocar, tá? Por exemplo, uma intolerância religiosa, você foca, é um sofrimento individual, um sofrimento familiar que leva a guerras, tá? Ele é contra a Constituição nossa, se for aqui no Brasil, ele é anticonstitucional, tá certo? Num mundo globalizado e com multiculturalismo, deve ter essas questões de intolerância religiosa. Então são pontos que você deve abordar. Agora, gente, presta atenção, uma coisa importante é a questão da tese, tá? O que é a tese? Tese é uma ideia que a pessoa tem, certo? Então, bota uma ideia simples, bota uma ideia muito complexa. Quem bota teses mais difíceis é o pessoal que vai fazer um mestrado, um doutorado, um trabalho de pós-graduação, Mas quem vai fazer uma redação do Enem faz uma tese mais simples. Ou seja, você diz assim, se é contra ou a favor aquela situação, Então, se você é contra ou a favor aquela situação ali, aí você vai defender. É muito simples. Bota ideias simples, certo? Imagine que você está conversando com um colega seu e você põe uma ideia. E essa ideia, você vai explicar ao seu colega por que é a favor ou contra aquela ideia, tá certo? Então, a depender de sua tese que você põe, aí você vai desenvolvendo com esses teminhas aqui que eu vou colocando. Vamos para o segundo, a obesidade, Você falou obesidade. Tanto faz a obesidade infantil como a obesidade no adulto, A obesidade, veja, ela começou a ser mais falada mesmo, foi o quê? Na segunda metade do século passado, tá certo? Veja, sempre teve obesidade, mas eram casos pontuais, Com essa mudança alimentar, esse hábito alimentar, quer dizer, por vários motivos, a população de obesos foi aumentando, Bota o sedentarismo aí como uma das causas, Mas a gente não vai tratar as causas, é importante a gente mostrar por que a obesidade tem combatido, E ela virou um problema de saúde pública mesmo, um problema social grande, E deve ser levado em muita consideração, levado em atenção pelos órgãos governamentais. Pronto, seria uma tese, certo? Por quê? Por que ela deve ser levada em atenção? Porque o governo deve ter atenção a essa questão da obesidade. Vamos ver, você pode falar porque é uma doença, Ela pode, você veja, como doença, ela propicia o quê? A hipertensão e o diabetes, tem que falar isso, certo? Então, aumentando o índice de hipertensão, diabetes, diminui, às vezes, a expectativa de vida daquela pessoa, a qualidade, principalmente, gente, às vezes não é nem a expectativa, é a qualidade de vida daquela pessoa, Leva um sofrimento também àquela pessoa que está obesa, às vezes nem consegue ter mais forças, porque é difícil a pessoa que tem obesidade controlar essa obesidade, poxa, e fazer aqueles regimes. Quem nunca fez um regime? É muito ruim, Às vezes é chato, é sofrimento. Imagina você estar com excesso de peso e você ter que perder muita coisa. Então, leva esse sofrimento, não só individual, mas um sofrimento familiar. A família sofre também com aquela pessoa em casa que está com esse problema, tá certo? Então, falar disso, nessa questão também do obeso, levar a questão, o obeso, infelizmente, ele sofre bullying, ele tem preconceito, sofre preconceito com ele, quer dizer, isso tudinho, gera problemas individuais e para a família também. E outra coisa que você pode falar com outro argumento, a favor dessa campanha que seria feita contra a obesidade, é a questão constitucional, Independente do motivo que ele está obeso, ninguém tem direito de ser maltratado por causa de uma questão física. Se ele é gordo, se ele não está dentro dos padrões, que se põe a sociedade como magrinho, dito que é o padrão mais saudável,
né? Mas ele tem de ser respeitado, ele é uma pessoa como outra qualquer, certo? Então isso está dentro da Constituição. Se você for ver dentro do Código da Constituição, você vê isso claramente, né? Você tem de respeitar qualquer pessoa, independente de como ela seja. Então, pontos legais que você vê em obesidade. Agora vamos para o próximo. Questão indígena foi colocado, certo? Bem, a questão indígena, gente, é um problema. Vamos supor, focando aqui no Brasil, né? É séculos, né? Os índios, né, sempre foram aviltados, né? Desde a colonização imposta aqui, né? E os índios, né, os portugueses dominaram o país, né? E os índios tiveram de se adaptar a essa nova cultura, né? A questão indígena até hoje, o governo ele tutela um pouco o índio, certo? Mas independente da questão indígena, você pode colocar uma tese que o índio tem que ser respeitado, certo? Você pode estar fazendo barbaridade com o índio aí, não, como a gente já teve casos falados, né? Com aquela que queimou um índio em Brasília, não pode, né? Primeiro porque ele é um cidadão, tá certo? Ele é um cidadão responsável por seus atos, né? Ele foi, a partir da Constituição de 88, ele passou a ter, porque antes ele era infelizmente considerado como criança, né, dentro dessa perspectiva de visão do índio, ele era considerado como um índio criança, né, que não tinha responsabilidade. A partir de 88 ele passa a ser responsável. E, deixa eu ver, dizer aqui mais, porque tem muita coisa, certo? Ele passa a ser responsável e ele é um cidadão, né? E outro, ninguém tem direito, né, de levar o sofrimento para ninguém, certo? Você desprestigiar o índio, porque, né, isso não existe, né? Um sofrimento individual, um sofrimento para aquela comunidade indígena. E outro, gente, ele é um patrimônio, eu fui considerando, né, que ele representa uma cultura, né, que hoje está tão pequenininha no nosso país, mas que foi o início do nosso país, é uma cultura viva. Ele é um verdadeiro patrimônio, né? A gente não considera só patrimônio as obras, não. As pessoas são patrimônio também, né? Patrimônio da humanidade, então tem que ser respeitado. Então fala alguma coisa disso dentro da tua tese. Deixa eu ver mais. E tem mais. Na questão indígena, você vê um país que não respeita essas culturas, né? Essas minorias, vamos dizer assim, né? Um país que vai ter a visibilidade dele perante o mundo fica muito ruim, porque o mundo ele não aceita mais isso, não aceita essas transgressões, essa violência, certo? Então o país fica mal visto quando chega, se faz absurdos, né, em comunidades indígenas. Vamos para o próximo, que falaram-se aqui, desastres ambientais, né? Vamos ver. Os desastres ambientais, eles não são mais toleráveis hoje em dia, né? Diante de toda uma tecnologia que tem de previsibilidade, né? De se prever, né? De ser feito aquele, se falou os desastres faz um ano, né? O daquele de Diamantina, não? Foi exatamente. Então, não se pode mais aceitar isso diante da tecnologia, todo conhecimento de engenharia. Você pode prever, evitar certas coisas, tá certo? E o que é que você teria mais? Porque qual a consequência do desastre natural? Não precisa nem muito falar. E você vai falar a questão do meio ambiente, a fauna, a flora, certo? O sofrimento que causa, por exemplo, as pessoas, destruição daquela área afetada, não só dos animais, mas das pessoas mesmo, sofrimento, né? A renda das pessoas cai, né? Os seus negócios de prejuízo naquela cidade. Outra, a visibilidade do país. Veja a repercussão internacional, né? Quando você faz um desastre que afeta o meio ambiente, o prejuízo, quantos anos você vai ter para recuperar aquele ambiente danificado. Então, falar isso é fácil, tá? Agora, conceito de família. Veja, o conceito de família, que também fala... que veja, tudo vai depender, eu não posso dizer exatamente o que vai focar no conceito de família, nenhum desses temas, eu não sei o que é que vai ser focado, né? O que é que vai ser, vá por esse aspecto, mas eu estou colocando aqui, gente, só para que vocês tenham ideia de que tem esses pontos também para abrir a tua mente e saber na hora que, eita, posso falar disso, tá? Então, vamos ver, o conceito de família, a gente vê que ele foi mudando ao longo dos séculos, né? O conceito de família que era na Idade Média, ele foi mudando na Idade Moderna, com o advento do capitalismo, já foi mudando de novo, tá certo? As famílias foram passando, né, ao longo de todas as sociedades, de famílias muito numerosas a famílias
mais restritas, né? A família nuclear, de famílias patriarcais, né? Que são características aqui do norte, nordeste, dos senhores de engenho, né? Então, para famílias de todos os tipos, né? E o que é importante falar da família? No mundo globalizado, né? Com esse multiculturalismo aí, né? É importante respeitar essa dinâmica, é muito rápido. Então, não só há uma mudança econômica, mudança tecnológica, mas uma mudança do pensamento das pessoas, né? E a mudança da forma como elas querem se relacionar com outros, né? E nesse sentido tem a família também, né? Tem gente que quer que a família continue tradicional, né? Como foi colocado no início do processo capitalismo, que é pai, mãe e filhos. Tem outros que não, né? Que não tem isso, que já se relaciona de outra forma, né? Tem todos os tipos. Então, veja, a gente tem de respeitar, você tem que falar que a gente tem de respeitar esse processo que está vivenciando o mundo, da rapidez em que tudo muda, os pensamentos, né? Tem de respeitar a vontade de cada um, né? Por que adianta uma pessoa vai ser feliz numa família, numa estrutura de família que ela não quer, certo? Por exemplo, ela quer um companheiro, mas ele quer ele na sua casa e ela na dela, certo? Aí você tem de impor os dois morar juntos. Veja, a gente tem de respeitar, você pode até não aceitar, não achar que é correto, isso é uma opinião sua e você deve defendê-la, certo? Mas a gente tem de respeitar o direito do outro, de querer pensar diferente, certo? Então isso é muito importante, né? No finalidade de tudo, gente, todo mundo quer ser feliz, né? Quer ser feliz com o marido junto, ou com a esposa junto, ou separado, não importa. O importante é que a pessoa seja feliz. Então tem que ser respeitado isso, certo? E na Constituição também, você vê na nossa Constituição já aparecem vários modelos de família, né, caracterizados como de família, né, famílias aceitas constitucionalmente. Então, é isso mais ou menos que você vê, pode falar no conceito de família. Vamos ver. Agora vamos ver mobilidade urbana e epidemia. Só para eu dizer que a gente está sempre desse, mas eu já postei vídeos que falavam de mobilidade urbana e epidemias, tá? Vai lá, se você ainda não acessou meu canal, só tá vendo o vídeo, vai lá no canal e vê na playlist que tem lá, tá? Vamos ver agora outra coisa, inclusão do deficiente, certo? A inclusão do portador, do deficiente não, gente, é do portador de uma deficiente, porque ele não é deficiente, tá? Vamos logo, a gente tem que ter mais cuidado com as palavras que diz, certo? Isso aí já é um problema que a gente vê é secular, tá? Desde da época da Grécia Antiga, e particularmente Esparta, né? Quando você tinha crianças que nasciam com algum problema, né? Genético, alguma deficiência, eles já matavam essas crianças, né? Mas veja, era um mundo de guerra, um mundo violento, que não se tinha tempo para ficar, né, fazendo isso com as crianças. Mas veja, a gente não pode analisar um tempo, aquelas emoções daquele povo, mas a gente sabe que hoje em dia é inconcebível certas atitudes de preconceito com o portador de deficiência, tá? Então isso pode ser uma tese, tá? Você dizer que é inconcebível, né? Não se pode aceitar mais no mundo hoje, né, essa situação, né, de preconceito. Primeiro porque é contra a lei, tá certo? Você deve respeitar, né, as pessoas. E outro, numa sociedade, né, deve sempre ser pensada a questão da inclusão, né? A inclusão, o processo de inclusão deve ser de todos. Isso é um preceito constitucional, tá? Então fala disso também, tá? Além do sofrimento, fala da questão do sofrimento individual, do sofrimento familiar. Imagina, você tem um filho, certo? Que tem é portador de uma deficiência, né? E ele não é aceito, não é bem visto dos colegas, o povo deixa o menino atravessado lá numa escola, né? Já tem todas as dificuldades, coitados, de mobilidade urbana, tá? De não ter uma rampinha para ele, de não ter a estrutura preparada para ele, tá? Então, o que é que a gente acontece? Então, isso, né, tem que ser colocado. Por que que a pessoa é a favor, né, da inclusão dele? Porque ele é uma pessoa, porque ele não pode ficar sofrendo. É uma questão de direito que ele tem, tá? Não é a questão de favor, é de direito, tá? E outro, um país que não respeita o seu portador de deficiência, esse país é muito mal visto, né? Às vezes a gente viaja fora e você vê, né? Eu sei que quem gosta muito de ir pra Disney, né? E, né, quem vai lá, você vê que tem os carrinhos para portador de deficiência, a pessoa já entra naqueles, tem os carrinhos já preparados, quer dizer, tudo preparado lá para também portador de deficiência, tá? Então você tem de levar essas considerações, quer dizer, a visibilidade de um país que não respeita seu deficiente, pô, pessoal, quer dizer, que país é esse que não respeita suas próprias pessoas? Então, falar disso é importante.
Agora, cesáreas, vamos lá ver. A indústria de cesáreas no nosso país, né? Isso é uma questão complicada, porque veja, no nosso país o que tem que ser estimulado é o parto humanizado, né? E as cesáreas, a questão da cesárea em si, já se observa casos desde a antiguidade, Idade Média, moderna, já se tinha casos observados relatados, tá? Mas a questão da indústria da cesárea é muito complicado no Brasil atual, tá? Porque a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda o parto natural. Por quê? Porque é natural, né? A gente sabe que o parto, ele diminui o risco para a mãe, o parto natural. Ele diminui o risco para o bebê. A recuperação pós-parto é muito grande. E a cesárea é exatamente o oposto. Então você tem que dizer que é contra essa questão da cesárea por isso, gente. Porque a gente está tão acostumado a falar, não, vai fazer uma cesárea, tudo bem, às vezes é até mais prático para a mulher, né? Mais prático para o médico, é mais prático para a família, vai todo mundo na horinha cedo, 8 horas da manhã, né? 8 horas da manhã, ou vai de meio-dia, né? Uma beleza. Mas para a mãe, para a recuperação da mãe, do bebê, né? Não é o ideal. O ideal é o recomendado, é o parto humanizado, né? O parto natural, tá? Então vejam, e além de que, essa questão das cesáreas enquanto quantidade, tem a questão do gasto para o sistema de saúde. É muito caro para o sistema de saúde, você está fazendo parto desnecessário. Cesárea é para ser feita? Sim. É para ser feita? Sim. Mas existem os casos que são recomendados por lei, né? São recomendados pela literatura médica, né? Quando a gente estuda, eu estou dizendo isso porque eu sou médica, né? Quando a gente vai estudar, né? Tem lá ó, casos de indicação de cesárea, tem no livro texto, no livro básico, tal, esse, é o que a gente recomenda, tá? E é o que deve ser feito, tá? E outro, gente, então falar também da cesárea não se pode, por dinheiro, estar arriscando a vida de ninguém. Porque veja, querendo ou não, é um procedimento cirúrgico, você abre a barriga da pessoa, né? Então, essa indústria de cesárea, por ser mais prático, porque se ganha mais dinheiro por isso, né? Porque se ganha, né? E o parto natural, apesar de você ganhar um pouco mais, né? Você ganha mais do que o parto cesáreo, mas o parto natural é muito pouco em relação ao tempo que você fica com a partejando, como se diz, né? Com o tempo que você fica lá acompanhando aquela mãe. Então, ninguém quer, mas mesmo a isso não se deve arriscar. Então, você está fazendo todo um trabalho de consciência com os médicos para mudar isso. A gente já vê muita gente mudando, isso é importante, tá? Pois bem, e outro, eu vou falar de um tema que eu acho que não cai não, mas eu vou dizer assim a vocês, se cair algum tema assim, filosófico, porque às vezes cai, você procurar em redações de Enem, eu estava olhando, às vezes você cai num tema assim que você tem que dar uma filosofada, né? Mas que não é assim, desconectado da realidade, não. É um tema que é interessante, por quê? Porque ele faz você refletir sobre os valores morais, éticos da sociedade, tá? Então, se você falar assim, alguma coisa que mexa com amor, respeito, felicidade, geralmente, o que é que você tem que falar, né? Primeiro, que esses temas já foram sempre falados por filósofos da antiguidade. Começa logo na Grécia o pessoal pensando isso. Sempre esses temas de amor, de respeito, sempre foram falados, tá? E hoje em dia continua sendo falado pelos filósofos contemporâneos. Isso é muito valorizado porque é uma questão de valores éticos, morais da nossa sociedade, tá? A gente pensa assim, o respeito, o amor, né? Até constitucionalmente, quando na nossa Constituição é um direito a ter saúde física, mental. Isso faz parte, saúde física, saúde mental, faz parte de você ser querido, ser amado, certo? Você viver num ambiente feliz, isso faz parte, tá certo? Então isso é um direito constitucional, tá? Né? E uma sociedade que vive, uma sociedade plena, né? A gente não tem uma plena, mas uma sociedade mais feliz, tá? É uma sociedade que ela vai diminuir as guerras, né, o rancor, a violência. É uma sociedade que o amor, o respeito deve ser estimulado pelos meios de comunicação. Não se deve ficar tanto banalizando a violência como se fosse normal, não é isso? Então você tem de falar isso. É a hora que você vai falar, não esqueça de falar nesse tema muito legal, é da questão do amor de si, do amor próprio, lá de Foucault, tá? Um grande filósofo, adoro ali, você dá uma olhadinha lá em Foucault, é maravilhoso, que ele fala do amor de si, da compaixão, né? Vai lá no livro, eu não vou falar desses conceitos agora não, mas vai lá no livro
filosofia que tem. Procura Foucault e lê esse amor de si, amor próprio, compaixão, que é muito bom o que a gente fala dele. Então, quando falar todas essas questões, você fala disso, tá? Dessas questões. Pois, gente, olha, eu acho que eu vou parar por aqui, que eu já dei um bocado de coisa. Pensa um pouquinho, olha, boa sorte aí para vocês que vão fazer a prova agora esse final de semana. Espero que tudo dê certo, né? Não se cancele mais prova nenhuma, né? E eu acho que vocês vão estar preparados, né? Lendo esses vídeos que eu postei ao longo desse tempo, vocês vão estar preparados, tá bom? Tchau!